Então, estamos ao vivo. Bem-vindo a todos ao Mês Espírita de Maricá, pelo 43º Conselho de Unificação de nossa cidade. Vamos iniciar com uma apresentação musical do Alexandre Matos, um cantor aqui da nossa região, que vai iniciar o nosso encontro com essa linda apresentação. Olá, queridos amigos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Alexandre Matos e procuro fazer algumas canções já do movimento espírita, né, do cancioneiro espírita, e algumas canções próprias, né? E venho da Casa Espírita, Centro Espírita Caminho da Luz, que se situa no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Chama-se, na sigla, CEACAL, Centro Espírita Caminho da Luz. Então hoje nós vamos fazer aqui a harmonização com duas canções para os nossos queridos amigos da Casa Espírita, Centro Espírita Atmos, né? Da nossa querida amiga Maristela, de onde partiu esse convite tão carinhoso, que recebi com muita alegria. Nós vamos fazer duas canções. A primeira chama-se Alívio, de Tim e Vanessa, e a segunda, Acenda Sua Luz, de Felipe Stein. Ok? Então vamos lá, seguindo a sequência. Caminheiro do caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do próprio rosto, angariareis o pão, do extentor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Caminheiro do caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do extentor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Muito bom mesmo.
adoro essa canção traz assim uma leveza, é muito bom. Eu sou suspeito assim, porque eu sou muito fã desses amigos lá de BH. Então vamos lá, vamos fazer aqui Acenda a Sua Luz, que é uma música muito assim, veio num momento muito oportuno, né? Nós temos um grupo de WhatsApp de evangelizadores e uma amiga nossa mandou um clipezinho, né, que ela trabalha numa creche e tudo, então ela mandou um clipezinho que ela recebeu lá de um grupo que não tinha nada a ver de evangelização. Só que quando eu ouvi o clipe, eu achei assim muito legal e tem tudo a ver assim com a proposta da doutrina espírita, né? De renovação, de entendimento, de tolerância, não é isso? Então, é isso aí, acenda a sua luz. É chegada a hora de se iluminar. Tudo nessa história tem a ver com amar. Cada um de nós leva um brilho infinito. Tente encontrar se estiver escondido. Não precise ir tão longe para brilhar. O seu sol nasce onde você está. Olha ao seu lado e veja quem você pode ajudar. Não é obrigado, mas faz bem. É bom brilhar. Plim plom, acenda sua luz. Plim plom, acenda sua luz. Plim plom, acenda sua luz. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Plim plom, acenda sua luz. Plim plom, acenda sua luz. A sua luz me ilumina. A sua luz nos aproxima e ilumina o mundo. É chegada a hora de se conversar. Se há algum problema, vamos consertar. É chegado o momento do carinho e respeito. Vamos fazer brilhar o que temos no peito. E cada pessoa tem um jeito de brilhar. Vamos viver numa boa, nos respeitar e perceber o mais bonito em cada indivíduo, fazendo a terra brilhar. Plim plom, acenda sua luz. Plim plom, acenda sua luz. Plim plom, acenda sua luz. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Plim plom, acenda sua luz. Plim plom, acenda sua luz. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. É chegada a hora de se iluminar. Tudo nessa história tem a ver com amar. Cada um de nós leva um brilho infinito. Tente encontrar se tiver escondido. Não precisa ir tão longe para brilhar. O seu sol nasce onde você está. Olha ao seu lado e veja quem você pode ajudar. Não é obrigado, mas faz bem. É bom brilhar.
acenda a sua luz. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Plim, plom, acenda a sua luz. Plim, plom, acenda a sua luz. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos ilumina e aproxima o mundo. É chegada a hora de se conversar. Se há algum problema, vamos consertar. É chegado o momento do carinho e respeito. Vamos fazer brilhar o que temos no peito. E cada pessoa tem um jeito de brilhar. Vamos viver numa boa, nos respeitar e perceber o mais bonito em cada indivíduo, fazendo a serra brilhar. Eu fazendo a terra brilhar. Plim, plom, acenda a sua luz. Plim, plom, acenda a sua luz. Plim, plom, acenda a sua luz. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Plim, plom, acenda a sua luz. Plim, plom, acenda a sua luz. Plim, plom, eu vejo a sua luz. Gente, muito bom. Muito obrigado por essa oportunidade. É um trabalho que eu gosto demais de fazer. Faço com muito carinho, muito respeito. Então, que todos nós possamos ser abençoados pelo nosso Mestre Jesus, que Deus nos abençoe, que o mês espírita transcorra com muita tranquilidade, muita paz a todos, tá bom? É o desejo desse irmão que aqui vos fala. Muita paz a todos, um beijo no coração. É isso, esse carinho, né, que nós temos aqui recebido dos nossos artistas da nossa região, que tem esse trabalho de nos agraciar com sua forma de fazer a divulgação da doutrina, né, através da arte. Bom, lembrando a todos que estamos no Mês Espírita de Maricá. O Mês Espírita de Maricá, ele reúne as casas abesas do 43º Conselho de Unificação de Maricá, e nós nos visitamos tradicionalmente durante esse mês em torno de algum tema, né, comum, e vamos de casa em casa, recebendo palestrantes e conversando, confraternizando, né? E esse ano estamos fazendo isso online, né? Então, eu gostaria de colocar um pequeno vídeo do Selmar, para que todos que estejam nos assistindo possam conhecer um pouquinho da nossa cidade e um pouquinho do nosso Conselho Espírita. Somos companheiros, amigos, irmãos. O 43º Conselho Espírita de Unificação está realizando o Mês Espírita de Maricá. Estamos esse ano totalmente online. O tema central é a importância da comunicação social no movimento espírita. Estaremos presentes em todas as casas espíritas da cidade durante o mês de abril. Promover a união e a unificação é o nosso papel. Então, hoje nós estamos no Centro Espírita Átmos, que fica no bairro do Flamengo, na nossa cidade de Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Vou chamar a presidente desse centro, que é a Maristela, para dar as boas-vindas, né, Maristela? Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Sou Maristela Nelson, faço parte do Centro Espírita Átmos, dessa casa querida e carinhosamente a chamamos de Casa Átmos. Nossa casa tem 21 anos de fundação. E é com muita alegria que estamos aqui para mais um mês espírita de Maricá. E esse ano, devido à pandemia, estamos no formato virtual. É uma honra para nós fazermos parte desse movimento espírita da nossa cidade,
estarmos aqui divulgando não só a Casa Átmos, mas principalmente a nossa doutrina, a doutrina espírita. Desde já agradecemos a nossa palestrante da noite, Maiara Paz, que ela tenha uma noite tranquila, para que possa expor para nós o trabalho que ela trouxe. Quero muito agradecer também o amigo Alexandre Matos, que harmonizou o nosso ambiente para hoje. E já deixo aqui um convite para, assim, passar esse momento, né? Que possamos estar juntos lá na Casa Átmos. Quem não conhece ainda, estaremos de braços abertos para receber a todos que queiram conhecer o nosso espaço. E agora, para que possamos rever os momentos lá na nossa casa, e para quem não conhece ainda, que possa conhecer, vamos passar um vídeo lá da nossa casa, tá bom? Sejam todos bem-vindos para o nosso mês espírita de Maricá. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitos e muitos passes, leitura e água, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas. Oi? Muito bem-vindos, estamos nos sentindo assim muito acolhidos, né? Na Casa Espírita Átmos, o Centro Espírita Átmos, né? E aí eu vou convidar a Juliana, que vai fazer a leitura da página e a prece. Liga seu som, tá, Juliana? Está desligada. Boa noite. Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, na nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, que ele nos disse que se estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria entre nós. Na certa que ele está presente, pedimos amparo para mais uma palestra do Mês Espírita de Maricá, onde estamos aqui reunidos virtualmente, com companheiros de várias cidades, várias casas espíritas e de várias cidades também. Pedimos também aos bons espíritos, em especial ao nosso mentor Átmos, que inspire nossa palestrante, Maiara Paz, para que ela possa compartilhar conosco o estudo que preparou. Pedimos também que a espiritualidade ampare a todos os presentes, para que eles possam aproveitar o conteúdo que ela nos trará.
Que assim seja, graças a Deus. Então, dessa forma, eu apresento a Maiara Paz, ela é da Federação Espírita Brasileira, vai falar para nós sobre o perfil do comunicador espírita e sua atuação frente à sociedade. Vou compartilhar aqui o estudo que ela nos enviou. Federação Espírita Brasileira e com muita alegria. Bom dia a todos, eu sou Maiara Paz, estou como coordenadora de comunicação da Federação Espírita Brasileira e com muita alegria recebi o convite da Cris Drux, nossa querida amiga, para estar com vocês hoje, né, falando um pouquinho do perfil do comunicador espírita e também da sua atuação diante da sociedade. Então, é uma área que muito gratificante, né, de atuação muito gratificante, desafiadora, claro, todos nós sabemos, os desafios são vários, né, na verdade, depende muito do local de atuação, da casa, do estado, né, dos seus regionalismos, dos seus cenários, mas todos nós temos nossas dificuldades e também o nosso prazer em atuar como comunicadores, levando a palavra do Evangelho para corações que tanto necessitam de consolo, de fé, de uma palavra de esperança, né? Então, temos os nossos desafios, cada um daqui sabe qual é, né? Mas estamos juntos para enfrentá-los também, né? Nosso trabalho de rede impulsiona muito isso, esse fortalecimento das nossas ações, dessa corrente de bem, né? E vamos aqui sempre juntos. Então, coloco a comunicação da FEB sempre à disposição de vocês, estamos sempre de braços abertos e trabalhemos juntos, né? Sigamos sempre juntos. Então, queridos, a Cris me falou que serão 2 momentos desse estudo, né? Este de hoje, e abordaremos um pouco o tema, e depois nos encontraremos mais adiante para conversarmos, né? Não é tirar dúvidas, eu acho que é trocar experiências, eu prefiro assim. Então, hoje nós apresentamos um pouco, conversamos a respeito, e no segundo encontro, então, né, teremos alguns minutinhos para conversarmos nessa segunda etapa. Então, fiquem à vontade, podem fazer perguntas, vamos realmente trocando ideias. A minha ideia também é aprender com vocês, sempre. Então, vamos conversar, né? Um diálogo. Eu gosto muito da apresentação dialógica. Eu acho que ficar expondo, a nossa área pede muito essa troca de ideias, essa troca de experiências. Então, esse segundo encontro eu acho que vai ser bem importante para que a gente realmente veja, né, aborde um pouco mais esse perfil e estude como é que nós estamos atuando em termos de comunicação e como é que nós estamos recebendo, trabalhando as orientações que nós tanto temos em variadas obras, né, que os espíritos nos deixaram, e também como é que nós estamos atuando com esse perfil que nós temos diante da sociedade. Então, aqui eu começo realmente abordando o perfil, né? E antes disso, eu queria só trazer um textinho para vocês, que enquanto eu preparava esse estudo, encontrei, né, esse trecho, que eu achei muito interessante, muito oportuno para o momento em que nós estamos vivendo, e que nos traz realmente uma necessária reflexão, né? E ao mesmo tempo nos traz um consolo para o nosso trabalho como comunicadores. E também, claro, a responsabilidade junto. Então, para que a gente leia e juntos a gente converse a respeito, né? Eu inicio com esse texto, que é para todos nós, espíritas ou não, comunicadores ou não, mas tem uns trechos que vocês verão que para nós comunicadores realmente bem a nos chamar a atenção, né, para que nós reflitamos sobre a nossa condução. E sigamos firmes, claro, nesse propósito da divulgação, né, na seara do Cristo. Então, trago aqui para que vocês vejam junto comigo. Eu vou ler rapidinho para vocês, tá? Caso alguns não consigam visualizar tão facilmente a tela,
Ele foi extraído de extratos de Afé pelo Espírito Antônio, do livro País da Luz, volume 3, médium Fernando de Lacerda, terceira edição da editora FEB. Assim, se tu tiveres fé na tua obra, da tua obra colherás fruto. Não te espantes se os fariseus te arremessarem pedras, nem se a inveja te atravancar o caminho de obstáculos. Não te importes que não vejam logo bem. É preciso que os olhos se habituem à luz, para esta os não cegar. Aqueles que não quiserem ver, deixa que não vejam. Não se fez ainda a luz para os seus olhos, como se não fez para o dos morcegos. Não tem culpa. Levar a fé a alguém é fazer mais do que levar-lhe a luz. É levar-lhe a luz ao cérebro, a força à vida e o calor ao coração. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, removerás montanhas. Disse-o quem tudo sabia dizer. E tudo mais quanto se diga, nem tanto será como o que ele disse. Que coisa linda, né? Eu li e reli, porque esse trecho, sobretudo, do levar a fé a alguém é fazer mais do que levar-lhe a luz, é levar-lhe a luz ao cérebro, a força à vida e ao calor ao coração. Belo, forte e verdadeiro, eu diria, né? Para a gente, sobretudo esse trecho que eu acabei de ler, eu acho que é muitíssimo importante, né? Para que nós tenhamos fé na nossa obra, né? Que enfrentemos os desafios, os obstáculos e sigamos sempre em frente, né? Então, também um destaque que eu trago aqui, que nós trabalharemos um pouco mais adiante, é essa questão que ele fala, não te importes que não vejam logo bem. É preciso que os olhos se habituem à luz para esta os não cegar. Aqueles que não quiserem ver, deixa que não vejam. Não se fez ainda a luz para os seus olhos, como se não fez para os dos morcegos. Não tem culpa. Então lembremos que cada um tem seu tempo, né? Na questão de levarmos a comunicação de uma forma sutil, de uma forma ética, respeitando cada público que a gente trabalha. Então é importante que a gente atente também para o respeito, né? No levar essa mensagem. A forma de levar é muito importante. Mais importante é a mensagem, claro. Mas sempre temos que atentar para o público, o perfil do público. Isso antes de qualquer ação que nós tivermos, em termos de planejamento, em termos de campanha, nós temos que primeiro observar, porque muitas vezes nós fazemos também campanhas e projetos que a gente fala, nossa, fantástico, vai dar super certo, e depois a repercussão ou é negativa ou é nula, né? E aí a gente fica, mas o que aconteceu? Aconteceu que a gente não observou o principal, o público-alvo, né? É importante que a gente atente para cada um. Nós trabalhamos com vários, interno, externo, misto, espírita, não espírita, simpatizante, imprensa, né? Então é importante que a gente observe que cada um vai exigir da gente um perfil diferente de atuação, uma linguagem diferente, né, em termos de estruturação, né? Então é importante que a gente, primeira coisa antes de tudo, para quem nós falamos, daí nós saberemos como falar, por quais meios falar, que fonte nós vamos eleger para aquele assunto. Então sempre atentar para esse tempo também da pessoa, do público que vai receber essa informação. Já escutei muitas vezes, poxa, eu mando tantos releases para a mídia, os temas são tão interessantes, por que eles não publicam nada? Talvez não seja o momento, talvez não seja o veículo, e talvez não seja a forma como você está levando essa mensagem. Então a gente tem que atentar para várias nuances em termos de uma comunicação. Não é simplesmente fazer um texto que ele vai ser bem recebido. Não é simplesmente fazer uma arte que eu acredite que aquele azul seja belíssimo, que ele realmente estará atendendo ao público, estará atingindo esse público. É importante a gente conhecer esse público. E como é que a gente conhece? Conversando com ele, fazendo pesquisas, estudando o cenário. Então, sempre atentar realmente para com quem falamos. Daí nós vamos ver as formas de falar, né? Então, trago logo de cara essa mensagem para a gente refletir, né, que realmente nos traz, mostra o peso, a importância, a relevância e a responsabilidade para nós divulgadores,
que levamos o Evangelho do Cristo por meio de ferramentas diversas de comunicação a diversos públicos, como eu citei agora, né? Nós trabalhamos para levar essa luz que ele cita na mensagem, né? Essa força e esse amor aos corações. Trabalho muito gratificante, né, gente? Se a gente para observar, né? E esse texto nos traz reflexões várias sobre a atuação do comunicador espírita, né? Eu acho que como nós divulgadores dos conceitos, das práticas, dos estudos, abordando o tríplice aspecto, nós temos que sempre nos perguntar quem nós somos. Qual é a orientação para esse nosso trabalho como comunicadores espíritas, né? E como é que esse trabalho tem refletido na sociedade? Então é sobre esse aspecto que nós falaremos um pouco no estudo de hoje. Nós somos todos comunicadores, gente. Esse foi até um título de um artigo que eu escrevi para o Reformador de 2017, né? Reformador da FEB. Ele falava, na verdade, o artigo falava, eu falava sobre quem é o comunicador espírita, justamente essa questão do perfil que nós estamos abordando aqui. Né? Evidenciava muito sobre que o perfil do comunicador é de todo aquele que de alguma forma se deixou tocar, né, pelas palavras do Cristo, né, que tem em mente os seus ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho, que realmente seu coração recebeu essas verdades, né, e que compreendam que nós temos um tesouro em mãos, né, que precisa ser compartilhado, a mensagem precisa chegar ao público, né, e observando aqui, muito além dos centros espíritas, né, essa é uma reflexão também muito importante para a gente. Muitas vezes nós trabalhamos apenas dentro do centro. Nós falamos sempre com o mesmo público, né? Então, observar que a mensagem tem que chegar a todos, não apenas aquele que já conhece, aquele fidelizado. Nós não podemos ter proselitismo, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que atentar que são muitas pessoas que carecem do Evangelho. Então, não ficar só no nosso círculo, né? Porque é muito cômodo, eu diria, até em termos de atuação, em termos de feedbacks, nós sempre falarmos o mesmo para o mesmo público. Só que é aquela velha questão, né? A gente fazendo sempre a mesma coisa, é difícil nós termos resultados diferentes. E eu acredito que todos nós, como comunicadores, nós queremos levar ao máximo de pessoas o Evangelho. Então, cabe aqui também essa reflexão de irmos além das portas dos centros espíritas, estudar os diversos públicos, saber como atingi-los em termos de qual o meio melhor para se levar essa mensagem, né? Então, sairmos muitas vezes da nossa zona de conforto, em que muitas vezes teimamos em ficar também. É mais fácil atuar ali, né? Porque a nossa mensagem é mais bem recebida, recebida de uma forma mais clara, mas eu acho que o desafio é justamente ir além desses portões e realmente atingir ao máximo possível de irmãos que precisam e carecem dessas informações. Então, se você tem esses ensinamentos do Evangelho dentro de si, se as palavras do Cristo lhe tocaram, se o Evangelho é seu roteiro de vida, né? E compreende que nós temos realmente um tesouro a ser compartilhado, você é um porta-voz do Espiritismo. Então, nós temos muitos porta-vozes que vão além do comunicador, né? É claro que nós vivenciamos o Evangelho na nossa conduta, no nosso roteiro, e como comunicadores, especificamente falando, nós divulgamos a vivência, né, a doutrina espírita, temos a responsabilidade de sermos exemplos no que falamos, em como agimos, a quem falamos, como falamos, mas nesse artigo eu abordava justamente essa questão de se foi consolado, se você tem em mente essa verdade, se o Evangelho é o seu roteiro de vida, você é um comunicador, você é um porta-voz da doutrina espírita, e assim tem que ser. Então, todos nós espíritas temos esse papel de responsabilidade na divulgação. Nós, como comunicadores, nós temos mais ainda, claro, nosso compromisso é dobrado, né? Mas é importante que a gente também relembre aos nossos colegas todos da importância de todos serem comunicadores, de divulgarem realmente o Evangelho, seja numa palavra, seja num estudo, na sua condução de vida, né? Então é importante que todos os espíritas estejam atentos realmente a esse papel, né? E a nós, o compromisso dobrado, né, de levar realmente o Evangelho.
Então, nós, como responsáveis pelas áreas, levamos isso também em nosso dia a dia, né? Ampliando por meio das técnicas, das ferramentas, dos públicos, das leituras e estudos de cenário, né? Da mídia em geral. E aí eu pergunto a vocês, e qual é o nosso perfil? Primeiramente, eu diria que nós temos um perfil de agraciados. A comunicação espírita, ela é uma impulsionadora, né, da divulgação das ideias do Cristo. Nós fazemos dessa corrente que ecoa para o mundo mensagens, fazemos desta corrente, né, na verdade, mensagens, levar mensagens de bem, mensagens de paz, e como a própria missão da FEB nos fala, né, trabalhar para a formação do homem de bem, né? Então, acho que todos nós somos muito comprometidos com isso, né? Somos impulsionadores do Evangelho, né, gente? Das suas ideias, dos seus consolos, da reflexão. E temos o sonho, claro, de levar, né, de todo comunicador. Nós temos o sonho de todo comunicador em mãos. Eu reflito muito sobre isso. Nós temos um conteúdo riquíssimo, uma qualidade incontestável, né? E a ser levada a diversos públicos, ou seja, podemos trabalhar diversas ferramentas e temos diversas ferramentas para atuação, né? E também o modo como nós faremos, né? E aí são esses aspectos que vão definir o alcance da nossa divulgação. E aqui muitas vezes eu escuto também da questão de, mas nós temos esse conteúdo riquíssimo? Temos. Nós temos a qualidade doutrinária? Temos. Mas nós não temos tantas ferramentas assim, nós não temos dinheiro para trabalhar recursos, né? Para trabalhar como nós gostaríamos. Todos nós, como eu falava no início, temos desafios em relação às nossas atuações, né? Seja em relação a feedbacks recebidos né, dos públicos diversos, seja em dificuldades de, de divulgação para um público diferente do centro espírita, seja o alcançar a mídia, né, a imprensa em geral. Mas nós temos sim caminhos, a questão é a intensidade deles, a questão é como é que nós chegaremos a resolvê-los. Porque eu vejo, por exemplo, redes sociais hoje, nós temos um alcance enorme, né? A FEB hoje, nós em comunicação estamos juntando com a FEB TV aproximadamente 1.800.000, 1.900.000 seguidores, né? E foi um trabalho que foi iniciado como todos os de vocês. Um trabalho, uma rede gratuita, que nós fomos estudando o público, o perfil do público, né? Porque aqui a gente está falando do perfil do comunicador, mas temos que sempre atentar para o perfil do público, dos públicos, né? Sempre atenção a isso. Então, nós começamos a criar posts e ver o feedback, né, do público em relação a isso. Começamos a tentar formatos diferentes, sejam visuais, sejam textuais, e fomos desenhando o que o público nos dizia, né? Porque as redes sociais, especialmente, elas nos trazem muitos relatórios de ações. Então, você coloca um post, ali você sabe por que ele deu certo, se ele não deu certo, por que ele deu errado, qual o perfil daquele público, quem viu aquilo, quem gostou, quem não gostou, quais as idades, quais os gêneros. Então, nós temos uma infinidade de informações, e a gente trabalha com informação, a infinidade de informações importantes para a gente trabalhar. Quais caminhos a gente trabalha, né? E agora, em termos de rede, sim, e é uma ferramenta gratuita, claro, que a questão paga, mas nós, por exemplo, como FEB, usamos aí o alcance orgânico, e isso até é uma reflexão para um segundo estudo, mas nós temos muitas ferramentas sim. Nós temos, por exemplo, podcasts. Nós estamos com produções variadas do FEB Podcast. E é uma gravação simples que você pode fazer, como aqui eu estou fazendo, né, essa gravação desse estudo com vocês. E podemos viabilizar em Spotify, Anchor e várias ferramentas. Nós temos também uma atuação em redes, né, que hoje nos proporciona contar com colegas de outros estados para fazer um vídeo, para fazer um projeto. Então, é aquela coisa, nós temos uma corrente muito positiva de bem. A questão é a gente realmente trocar essas experiências e achar os melhores caminhos. Mas nós temos, e todos temos desafios, tá, gente? Eu já falo que é uma área realmente encantadora, mas desafiadora.
Então, acho que somente as proporções talvez mudem, mas todos nós temos desafios. E aí a ideia é como é que a gente encara, né, realmente e consegue levar essa mensagem positiva a todos. Mas é um trabalho único e prazeroso, não é mesmo? Mas ele requer muito comprometimento, uma responsabilidade enorme, muito zelo com aquilo que nós estamos divulgando, né? E lembrando ainda, como nos diz Bezerrinha de Menezes, que a tarefa na divulgação do Espiritismo é ação gigantesca, de que vos não será lícito retirar a atenção, ele fala, né? Não vos será lícito retirar a atenção. Então, nós temos os conhecimentos todos, nós sabemos o que devemos fazer, né? E sempre realmente instigar, ir além, né? Atingir públicos cada vez maiores. E não é questão de quantidade, aqui outro parêntese. E, gente, eu vou fazendo vários parênteses, tá? Como eu falei, eu acho que isso aqui é uma troca de ideias. Eu acho que a ideia é que nós realmente troquemos experiências, reflitamos. Eu acho que as reflexões, os brainstorms nos trazem muitas boas ideias, muitos bons projetos, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre atentar realmente para a questão de, como ele fala, né? Divulgação do Espiritismo é ação gigantesca que vos não será lícito retirar a atenção. Todos nós temos esses conhecimentos do que nós devemos fazer, e aqui nesse estudo eu vou trazer várias orientações de várias obras, né, que eu destaquei, espero que vocês gostem, mas que temos uma infinidade de ações a se fazer, né, a serem feitas, com orientações que nos já foram ditadas. Então, muitas vezes a gente fica naquele receio de: será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? Será que o caminho é esse? As orientações já existem, né? Nós temos vários precursores que passaram antes, Augusto Elias, Caribá Schutel, nós temos Chico Xavier, nós temos Bezerrinha de Menezes, nós temos Barçanufo, Ivone, olha a quantidade de nortes, né, de roteiros que nos deixaram. Então, quando tivermos aquela ideia de eu acho que eu não consigo, eu acho que é muito para mim, eu acho que é melhor não fazer isso e vou continuar aqui na minha zona de conforto, falando só para quem já conhece o que eu falo, não tem problema em relação a ter receios e a ter medos e a ter angústias e a ter noção dos desafios. Isso é importante, inclusive, a gente se conhecer nesse processo, né? A comunicação não violenta é para o trabalho com o outro, mas é também para o trabalho conosco. Trabalho de autoconhecimento, de como agir com o outro, começa como agir conosco. Então, respeitemos também os nossos limites, mas sempre reflitamos. Todos esses que eu citei aqui passaram por vários desafios, vários, todos nós sabemos, e seguiram em frente. Então, nós temos realmente exemplos fantásticos a seguir. O próprio Cristo, gente, o próprio Cristo. Então, peguemos esses exemplos, essas histórias e vamos em frente. Nós estamos aqui com uma corrente enorme de comunicadores. Por que então vamos dar as mãos? Está com receio, está com medo? E dê sua mão e vamos juntos, né? Não nos esqueçamos nunca disso. Nossa rede é muito grande, são pessoas sempre voltadas para o mesmo objetivo, a divulgação do Evangelho. Então, saibamos que nós não estamos sozinhos, tá bom? Então, nosso perfil como comunicador, eu percebo, né, antes de tudo, aquele comprometido com o trabalho, aquele que é ético, que tem uma atuação ética, uma atuação respeitosa, né, que não é proselitista, que não é personalista, que é fiel aos conceitos doutrinários, né, e que é zeloso com a mensagem do Cristo, né. Então, se tratando de perfil, o nosso tema de hoje, né, é notório que muitas vezes as casas, lá vou eu com outra reflexão. As casas, elas veem a área, o setor de comunicação apenas como operacional, né? O comunicador, o perfil do comunicador qual é? É aquele que faz um cartaz, é aquele que faz uma notinha para o site da instituição, é aquele que mexe com as redes sociais. E aí nos pedem uma pecinha bem rápida, um texto bem simples, né? Mas, gente, a comunicação não é uma fábrica de produtos padrão, né? Não há um padrão de produtos numa caixinha, como no filme Tempos Modernos, que a gente vai numa produção em massa, não é isso. É criação, é pensar, né, nos preceitos, tê-los como centro de tudo, nas questões da evangelização, do processo midiático, da questão integradora. Então, quando a gente pensa uma peça,
a gente pensa no público que vai recebê-la. Então, dali a gente constrói, né, uma linguagem, um visual. Então, não tem isso de pecinha rápida, de um textinho simples. Não, tudo é muito pensado e trabalhado e tem que ser, né? Ele faz o comunicador, ele faz o texto, ele faz a arte, ele monitora a página, ele agenda, ele publica, ele interage, ele faz contatos, ele faz exposições, eventos, cine debate, releases, fala com a imprensa, né? Faz pontes, assessora, mas ele faz isso e muito, muito mais, eu diria, né? Isso é uma ponta do papel do comunicador, né? Nós somos uma área técnica, sim, né? Mas é uma área principalmente estratégica, né? Sobretudo pela característica da transversalidade, nós temos que passar por todas as áreas, né? Pensar juntos as ações, os planejamentos, as campanhas, né? Não apenas só lá no final, já depois de todas as reuniões feitas com as demais áreas, nós recebemos algo para executar. Isso é complicado, até porque a gente precisa participar desse processo do pensar a campanha, do pensar o projeto, do pensar o evento, né? Porque se nós vamos comunicar, nós temos que saber qual foi o objetivo, qual a metodologia, né? Então, esse entrosamento é importantíssimo. O pensar de forma estratégica é básico na nossa área, né? Então, nós não somos apenas operacionais, como muitas vezes nós somos vistos. Então, daí a importância também da valorização, né, do setor, percebendo como uma parte importante e integradora, eu diria até, com as demais áreas, né? Que propõe soluções, que pensa em soluções, que junto com as demais áreas realmente busca essas soluções, resolver os problemas, né? Então, o comunicador dentro da área ou do setor, ele deve criar interfaces, né? Entre as diversas áreas da instituição. Ele deve atentar para o conteúdo a se divulgar, né? Os públicos a se atingir, quais os veículos que serão usados, os meios a propagar, né? Atuar com foco nos critérios, né? De beleza e utilidade, como a gente sempre fala, né? Na gestão do conteúdo e atentos, claro, à estética e à mídia, né? Então, só passando aqui para vocês, né, as perguntas que nós já estamos fazendo, e nosso perfil é técnico, realmente, como eu falei a vocês, mas também e muito estratégico na integração com essas áreas, né? Com as demais comunicações também, atuação em rede, né? Na função evangelizadora, informando, esclarecendo, na função midiática, em busca dos canais onde nós divulgaremos a doutrina. Então, nas pesquisas para o estudo de hoje, eu encontrei uma referência muito interessante, de autoria de um dos nossos presidentes, Francisco Thyssen, desculpa, com trechos que foram extraídos de mensagens recebidas. Desculpa, gente, eu estou com um pouco de rinite, tá? Então, de vez em quando eu fico fungando. Peço perdão a vocês, mas é porque Brasília é muito seca, né? Então, de vez em quando eu vou ficar fungando um pouquinho, mas tá tudo bem, estou com saúde, estou em paz. E feliz por estar com vocês. Então, são trechos extraídos de mensagens recebidas de 1941, de Bittencourt Sampaio, Pedro Richard, Romualdo de Seixas, né, dos trabalhos do Grupo Ismael, também foi editado pela FEB, né? Então, ele enumera diversos pontos sobre a atuação do espírita. E eu destaco aqui alguns para o nosso estudo de hoje, fazendo um cruzamento com reflexões dos princípios e diretrizes evangélico-doutrinárias contidos no Orientação à Comunicação Social Espírita. Não sei se todos leem, todos leram ou têm conhecimento desse material muito bom, que está disponível, inclusive, no site da FEB, tá? Eu acho que é um material básico para todos nós, Orientação à Comunicação Social Espírita. Quando você entrar no site febnet.org.br, você acessa em downloads, logo a última categoriazinha, e aí você vai em prática e lá tem todo o material, não apenas esse, mas vasto material da comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional da FEB. Então, já trago esse convite também para vocês. Então, lá ele nos traz muitas boas reflexões, dizem, eu digo, nesse artigo, e eu resolvi fazer uma coisa diferente. Espero que vocês venham comigo nessa viagem, porque eu resolvi pegar um pouco de um texto, da década de 70, né?
aliás, publicado na década de 70, né? Ele foi recebido em 41. As mensagens foram recebidas em 41. E para vocês verem como é atual, né? Fantástico isso. Novamente, falo da questão de como a gente tem em mãos orientações muito claras para o nosso trabalho como comunicadores, né? Então eu resolvi trazer alguns trechos dessa mensagem, fazendo um paralelo com orientação à comunicação social espírita, que é dos nossos dias de hoje, né? E trago alguma reflexão na sequência. Então, o primeiro deles é o espírito que pertence, né, na mensagem de Thyssen, que ele compilou. O espírito que pertence às fileiras de Ismael não pode jamais adotar ou interpretar favoravelmente ensinos que contrariem a essência do ensino básico, que é o do Cristo. Eu trago aqui um paralelo com orientação à comunicação social espírita, no item 5 que nós lemos. Toda ação de comunicação social espírita deve caracterizar-se pelo propósito prioritário de promover a doutrina espírita, sua mensagem, seus princípios e seus benefícios, sem a preocupação de destaque para a pessoa que a promove. Olha que fantástico, um paralelo muito interessante. Então, nesse primeiro ponto, a gente aborda a fidelidade doutrinária, né? O ponto estratégico e essencial do nosso trabalho, e que sem essa diretriz nós podemos ter as melhores ferramentas, tecnologias de ponta, acesso a todos os contatos das melhores e maiores mídias que desejarmos, que não adiantará nada, né? Então é preciso foco na divulgação do Consolador prometido. Lembremos que nós somos meros instrumentos, gente. Aqui novamente a questão do evitar realmente o personalismo. No item 2, não se pode ir além dos limites traçados pelos méritos da humanidade. É do Evangelho. O Cristo o disse. Não podereis modificar o estado da alma daqueles que ainda não logram compreender os ensinos do Cristo como vós os compreendeis. Logo lá no começo nós abordamos essa questão, né, na mensagem sobre a fé que nós trouxemos, cabe respeitar o tempo do outro, respeitar o perfil do outro, né? E aqui eu trago a complementação do Orientação Centro Espírita, né, que nos diz: toda ação de comunicação social espírita, independente de sua forma de expressão e do público a que se destine, deve refletir o amor e a verdade que estão contidos na doutrina espírita, e ainda complementa. Independente do grau de informação e persuasão que a mensagem apresente, ela deve se revestir de equilíbrio e harmonia, visando contribuir efetivamente para esclarecer, consolar e orientar. Então, cada um no seu tempo de descoberta, de aprendizado. Assim como nós evitamos sempre o proselitismo na nossa doutrina como comunicadores, nós temos que evitar a imposição, né? A violência das palavras. Nós temos que comunicar com amor, né? Com zelo, com cuidado e sendo solidários ao próximo. Novamente aqui o discurso da comunicação não violenta, né? Que nós levemos realmente as palavras de uma forma que o conteúdo nos traz, né? De uma forma de amor, de zelo, de cuidado e respeito. No item 3 nós temos o espiritismo palavroso, catedrático, científico, sem base no coração, é como a palavra solta ao vento, que não ecoa, que não encontra ouvido que a escute. O respeito só pela exemplificação se impõe. Pilatos bem sentiu essa força quando renunciou a julgar aquele a quem, na sua consciência, reputava inocente e procurou acobertar a sua covardia lavando as mãos. E nos traz a orientação à comunicação social espírita no item 4. A comunicação social espírita deve sempre refletir uma postura dialógica e expositiva e nunca impositiva, respeitando-se tanto os princípios de liberdade que a doutrina espírita preconiza, como também o público a que se destina, que tem faixas de interesse e motivação que não podem ser violentadas. Então, novamente, aqui nós temos a importância do papel, nosso papel, né, como porta-vozes do Evangelho, um chamado ao bem comunicar, né, a nossa conduta como comunicadores, com perfis sólidos nos aspectos da comunicação espírita integrador, aspecto evangelizador, aspecto midiático, né. Não soltemos, então, meus amigos, palavras ao vento, né, nós exemplifiquemos com atos, com palavras, com sentimentos puros, com a nossa condução de vida, né? Isso é muito importante também.
E o item 4 nos traz: os espíritas podem divergir nas ideias, mas não podem afastar-se da fraternidade, porque se o fizerem, não são espíritas. E aqui trazemos orientação à comunicação social espírita, que nos fala: em todas as situações, a mensagem deve ser dirigida no rumo do entendimento fraternal, visando dialogar, informar e orientar, mas também projetar uma imagem favorável e positiva do Espiritismo. Então, eu ainda complemento, né? Nem espíritas e muito menos comunicadores espíritas. Se aquele jornalista liga em cima da hora pedindo uma pauta, paciência, vamos respirar até 10, até 100 se for necessário. Se aquele artigo saiu com erros, mesmo após a gente acompanhar o assessor de imprensa, paciência. Se nem sempre as produções visuais são compreendidas pelo público, as ações atingem, né, o público esperado, paciência. Né? É preciso, meus amigos, paciência nos atendimentos dos públicos diversos com quem nós trabalhamos. Né? Naquele irmão que ainda ignora os preceitos e que vem com perguntas muito sem o rumo, mas é a compreensão que ele tem naquele instante. Não sabe realmente o papel primeiro como espíritas, né? Paciência, vamos respeitar um amigo que ainda não compreende aquilo e explicá-lo de forma bem calma. Né? Então, as solicitações são urgentes e a gente trabalha muito com prazos apertadíssimos. Se a gente pode atender, vamos bem atender. Se a gente não pode atender, a gente explica a situação, né? Mas tentar sempre realmente observar que o outro também está fazendo o seu trabalho. Né? A relação, como dizem, entre o assessor de imprensa e o jornalista às vezes é um pouco conturbada, mas observemos que ele também está sendo pressionado pelo editor e também precisa entregar naquele prazo curtíssimo. Né? Então vamos ter paciência, porque querendo ou não, ele está nos auxiliando na divulgação doutrinária. Né? O nosso papel é esse. Então ele está ali como nós somos a ponte no caso, mas ele está ali como alguém que publicará, né? Aquela mensagem que nós desejamos, então vamos ter paciência, né? Nosso processo de comunicação é desafiador, mas ele é gratificante, né? Então, requer de nós dedicação e paciência. Vocês vão dormir ouvindo a minha voz. Paciência. Então, por fim, o número 5, gente, não há por onde fugir. Ou o evangelho é assimilado, ou não há espiritismo. Olha que forte. E o Orientação nos traz: toda ação de comunicação social espírita deve caracterizar-se pelo propósito prioritário de promover a doutrina espírita. Sua mensagem, seus princípios e seus benefícios, sem a preocupação de destaque para a pessoa que a promove. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha só, João capítulo 3, versículo 30. Então é necessário saber sobre o que se fala, né? Seja um comunicador espírita ou um profissional não espírita, é sempre preciso a gente estar atento e ter domínio do conteúdo. Porque nem todos os comunicadores são espíritas dentro do nosso movimento. A maioria sim, mas nem todos. Alguns são voluntários de boa vontade. E assim como em qualquer editoria, eles também precisam ter domínio daquele conhecimento. Pode não crer, né, com todo o seu ser, como nós comunicadores espíritas cremos, mas se ele se propôs a essa atuação, ele vai ter que estudar realmente aquilo que ele está, né, sobre o qual ele está trabalhando, sobre a qual ele está escrevendo. Então, a premissa primeira, básica. Estudemos as obras. E aqui vale também para nós que somos comunicadores espíritas, que muitas vezes lemos um livro aqui na década de 90, né? E por que não rever? Revista espírita, gente, tem uma infinidade de materiais importantíssimos para nós comunicadores. Dali já tiramos várias ideias e projetos para a FEB, né? Então, nós temos muitos livros, gente. Vamos realmente sempre ter em mente essa necessidade do estudo constante, né? Então, estudemos, meus amigos. Assim nós teremos realmente o domínio do conteúdo para passar adiante, né? Então, gente, esse foi um estudo que eu resolvi trazer de junção de um texto histórico publicado no Reformador na década de 70, mais precisamente em 73, né? E traçar esse paralelo com as orientações que temos no nosso documento, né, que é a Orientação à Comunicação Social Espírita. Então, assim como esse estudo que eu faço hoje com vocês, são vários os conteúdos que nós temos à nossa disposição para a gente fixar, né, sobre quem nós somos, quais caminhos nós devemos seguir, né, e como agir em nossa área no dia a dia. Então, nós temos roteiros vários, né, das obras
que falam do perfil, do que se espera da condução como um trabalhador. É o caso do Conduta Espírita. Ele aborda em 3, 4 capítulos, né? A parte da propaganda, a parte da imprensa, na tribuna, a parte da radiofonia, né? E nos trazem ali diretrizes, né? Para que a gente consegue facilmente, inclusive, construir qual é o perfil do comunicador, né? E a sua atuação diante da sociedade. Então, eu trago para vocês alguns aspectos, né, do conduta que a gente encontra por lá. Então, ele nos traz a reflexão sobre a humildade. Eita. Humildade ao desenvolver qualquer atividade, propaganda doutrinária, evitando alarde. Desculpa, gente. Eu vou tomar um antialérgico, prometo. Porque eu queria ficar bem acordada para falar com vocês. O antialérgico me faz, né, nanar. Então, desculpa o pigarro constante. Então, humildade ao desenvolver qualquer atividade de propaganda doutrinária, evitando alarde, sensacionalismo, demonstração publicitária pretensiosa ou métodos de ação suscetíveis de perturbar a tranquilidade pública. Outro, a permuta de experiências equilibra o progresso, a permuta de experiências equilibra, o progresso gera. Para não se desviar das finalidades espíritas, selecionar, com ponderação e bom senso, os meios usados na propaganda, mormente aqueles que relacionem com atividades comerciais ou mundanas. A doutrina espírita prescinde do proselitismo de ocasião. Verbo sem disciplina gera males sem conta. Somos todos necessitados de regeneração e de luz, ó grande verdade. Não somos donos da verdade, gente. O personalismo estreito ensombra o serviço. Quem sente o que diz, vive o que pensa. O patrimônio inestimável dos postulados espíritas está empenhado em nossas mãos. Oh, que coisa linda! Então, a gente vê aqui recomendações, orientações que traçam, sim, o perfil do trabalhador, né, que deve agir diante dos desafios, das ferramentas, dos públicos, da sociedade, com humildade, seriedade, sem proselitismo, sem personalismo, colocando o evangelho sempre em primeiro plano, né? Então, seja qual for o público para o qual falamos, e falamos no nosso dia a dia para variados, como nós já conversamos aqui, nós temos que pensar sempre que as nossas palavras não falam em nosso nome somente, gente. Nossa postura, ela não fala somente por nós, né? Nós falamos em nome da casa, da instituição onde nós atuamos. Nós falamos em nome da doutrina, principalmente. Por isso, a necessidade de nós andarmos sempre zelosos e prudentes, sendo respeitosos, comprometidos, responsáveis, né? E o nosso objetivo primeiro sempre em mente, que é comunicar o Evangelho. Então, seja com a imprensa, seja com os centros, seja com os públicos das redes, né? Do outro lado das telas, do rádio, das ondas do rádio, seja com os voluntários, que nós tenhamos o perfil de trabalhadores do Cristo. Né? Nossa base é plantar o bem, né? Por meio da comunicação. Desculpa. É agir com postura ética, né, e zelo diante da sociedade. Que nós sejamos, então, sérios, né, em tudo que nós façamos. Que nós mantenhamos as nossas particularidades como espíritos que somos, os nossos meios de atuação, os nossos públicos trabalhados, mas nós busquemos em comum a comunicação do espiritismo, né? Então, tudo que nós fazemos ecoa. O mesmo ocorre com o nosso trabalho diante da sociedade. Um evento que nós criemos, um post, uma live, um projeto, uma campanha, um cine-debate, uma exposição, né? Nós fizemos, também somos responsáveis por essa parte de exposição, né? Dentro da Casa Espírita, da FEB, né? Nós tivemos várias exposições rodando pelo país e a gente vê, né? Falando aqui exposição, cine-debate, live, sessões solenes. Gente, o comunicador está em tudo. Tá, lembremos da transversalidade, ele está em tudo sim. Por isso nós temos uma oportunidade enorme, gente, né? De atuação. Aqueles desafios, os receios que nós abordamos um pouco antes, né? Aqui nós vemos a quantidade de oportunidades que nós temos em mãos, seja para falar com o público interno, seja para falar com o público externo. Então, realmente bem utilizar essas ferramentas, né? Então, tudo viraliza, tudo que a gente faz é um trabalho, é uma área que todo mundo vê aquilo que a gente realiza, né? E também temos que ser humildes às críticas, sempre. Isso nos engrandece, sempre como
como seres humanos, como espíritos, né, e como comunicadores. Então, tudo que a gente faz viraliza, né, em questão de segundos, e atinge aquela pessoa que necessita daquela ação. Então, nós sejamos aquela luz da mensagem da fé logo no início, né? Plantemos o bem, minha gente, nós saiamos a semear, né? E sobre o nosso perfil, por fim, meus amigos, que foi a nossa atuação de hoje aqui, né? Lembremos que é sobretudo daquele que busca trabalhar e servir, né? Como diz Bezerrinha, sirvamos estudando e aprendendo. E como ele nos diz, guardemos a convicção que na bênção do Senhor estamos e estaremos todos reunidos uns com os outros, hoje quanto amanhã, agora como sempre. Então, minha gente, muito obrigada. Nosso tempo está acabando. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que a gente possa conversar em outras oportunidades. Eu estou à disposição de vocês. Como eu falei, estamos juntos, sigamos juntos, que a gente vai sempre mais fortalecidos. E espero que vocês tenham gostado. E lembremos realmente, né? O nosso perfil aí, como eu destaco alguns pontos, mas sobretudo como trabalhadores do Cristo. Então, que nós tenhamos a condução séria, a condução zelosa com o Evangelho e com aquele para quem nós transmitimos essa mensagem. Minha gente, muito obrigada. Nos encontramos logo na sequência, né? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Muita saúde para os seus lares e muita paz. Muito bom, adorei. E a gente se enxerga dentro desse papel aí, né? Porque hoje, com esse advento da internet, todos nós nos tornamos um pouco comunicadores, né? E a doutrina tem se expandido muito em sua ação comunicadora graças a essas ferramentas. Maiara, muito obrigada. Você agora vai estar entre nós, porque nós estamos com as perguntas, tanto do YouTube quanto aqui do Zoom, né? E vou passar a palavra primeiro para a Sônia, que está vendo as perguntas lá no YouTube. Tem perguntas, Sônia? Bem, aqui no YouTube só tem um comentário assim para a Maiara. Quando você fala em públicos, gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses vários públicos. Podia dar uma palavrinha sobre isso? Gente, boa noite novamente. Nós tivemos uma situação muito interessante. Me passaram a informação que era para gravar a apresentação e depois, hoje, haveria as perguntas, né? Mas não tem problema. Eu estava falando para a Bernadette, foi quase uma experiência de bicorporeidade. Foi muito interessante, porque eu estava lá e estava aqui também ao mesmo tempo. Então, gente, em relação aos públicos, a gente falou hoje sobre a questão do perfil do comunicador, né? Mas a gente tem que atentar sempre para o perfil do público, a gente saber realmente para quem a gente fala, o que a gente fala, né? Porque nem todos receberão uma mensagem da mesma forma. A gente aqui não recebe, né? Cada um tem o seu olhar. Então, para o público interno da instituição, para os colaboradores, que já seria um público misto, interno e externo, para o público externo, para o não simpatizante, né? Para o simpatizante, para o não espírita, nós temos públicos grandes, potenciais, para se trabalhar realmente a divulgação evangélica. Então, nós temos que atentar realmente para quem é cada um desses públicos, né? E observar como abordar cada um deles, né? Seja na questão da valorização da vida, que é um pouco mais delicada, questões do aborto, do suicídio. Nós temos muitos trabalhos, por exemplo, voltados à questão da valorização. Suicídio, no Setembro Amarelo, sobretudo, a gente intensifica as ações, né? Em relação a elas, nós tivemos já vários feedbacks, né, de pessoas que, por conta de uma postagem, a gente acha que é besteira, às vezes, mas olha a importância que a gente tem que ter com o zelo, realmente, da divulgação evangélica. E a divulgação que a gente faz. A gente pensa que não está atingindo, mas atinge. Então, nós tivemos feedbacks de muitas pessoas que viram um post, gente, numa rede social da FEB, né? E foram agradecer, porque naquele momento, um deles, inclusive, disse que nunca tinha entrado na página da FEB,
mas por conta, né, de cruzamentos de informações que as ferramentas trazem, ele viu esse post alertando sobre o suicídio, a importância da valorização da vida, né? Era uma reflexão evangélica. E ele mandou mensagem no inbox da FEB. Agradeço a vocês, não sei nem quem vocês são, mas eu agradeço, porque foi graças a essa postagem que eu não tirei a minha vida daquele dia. Então, a gente realmente perceber o peso das nossas ações, né? A importância realmente do cuidado, em como tratar cada um dos nossos públicos. E é isso. Marli, você tem perguntas no chat daqui do... Tem sim, Bernadette, tem. Para você, Maiara. Numa casa espírita, todos podem ser comunicadores. Comentar essa sua fala. Sim, sim, todos nós, né? Foi um artigo que eu escrevi para o Reformador, né, que é a revista da FEB, se eu não me engano, em 2017, e que era justamente esse alerta, né? Que todos nós, se fomos tocados aqui, todos nós espíritas, fomos tocados pelas palavras do Evangelho, trazemos elas para nossos roteiros de vida, condução de nossas existências, né? Sabemos dos preceitos, dos conceitos, e como isso pode atingir o outro, cada um de nós aqui é um comunicador da palavra evangélica, né? Então, a gente às vezes separa em caixinhas dentro do centro, né? Você é comunicador, você é da TI, você... Mas, na realidade, aquele que se propõe realmente a vivenciar o evangelho, ele acaba até no seu exemplo de condução de vida sendo comunicador, né? Então, novamente, a importância do exemplo das nossas existências, né? Como é que a gente realmente... a gente às vezes fala, mas tem que lembrar que o nosso, como dizem, divulgue o evangelho, se necessário, use palavras. Né? Adoro essa frase, porque para mim é muito verdadeira, né? E é no sentido de o nosso exemplo de vida, sejamos comunicador no título ou não, é aquilo que as pessoas estão lendo. Então, a importância realmente da nossa postura, né? E todos nós, como espíritas, aqueles que realmente estudam o evangelho, né? E que plantam o bem, que saem a semear, realmente é em si um comunicador, é um porta-voz realmente do evangelho. Então, todos temos esse compromisso de bem divulgar a nossa doutrina. E aí, temos mais? Está com o som fechado, Marli. Abrindo aqui. Tá. Temos outra pergunta, sim, Maiara. A FEB tem orientação específica para que as casas espíritas formem seus setores ou áreas de comunicação? Nós temos, até citei ao longo do estudo, né, uma página específica para materiais de comunicação, né, que são desenvolvidos pela área de comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional da FEB. Então, se vocês entrarem em febnet.org.br, lá vocês acessarão um vasto material, não apenas o Orientação Centro Espírita, que já é um manual realmente para cada um de nós comunicadores, que traz orientações muito importantes, teóricas, práticas, conceitos, reflexões, né? E outros tantos materiais auxiliares, né, que eu acho que podem realmente, nós, né, que já estamos realmente nessa atuação diária, a gente tem sempre que recorrer a essa fonte, e para quem não conhece, lá também está disponível, né? Então, é um material orientador, é um material básico, assim, eu digo básico de base mesmo, de noções, né, para todos nós, e além desse, outros vários. E a gente está sempre, na realidade, é o que eu falo, né, à disposição. Acho que a comunicação, com essa característica da transversalidade, ela traz essa necessidade e possibilidade, que é algo muito positivo, de estar transitando entre todas as áreas, né? Então, acho que no compartilhamento das ideias, a gente acaba descobrindo um pouco mais do nosso perfil no dia a dia, né? E trazendo realmente orientações para a gente e compartilhando com as federativas, compartilhando com todos os centros espíritas que chegam até nós. Mas eu acho que as técnicas, as orientações, as formações são muito também do nosso dia a dia, com essa troca das experiências entre centros, com essa troca de experiências entre as áreas. Isso, ótimo.
E temos mais uma ainda aqui no Zoom, a última do Zoom. A comunicação tem tido ações de atuação na evangelização infantil, com vídeos e animações, né? Falar um pouquinho aí da evangelização, não só infantil, a pergunta aqui fala da infantil, né? Mas vamos colocar a evangelização aqui como um todo, né? Mocidade, tudo, né? Sim, pronto. Então, novamente, voltando à questão da característica da transversalidade, a gente está sempre em atuação direta com todas as áreas, né? E a parte da evangelização, seja o departamento de infância e juventude, né? Seja a questão da evangelização de todos os públicos, como a Marli está falando, a gente sempre atua, né, na parte de planejamento estratégico, divulgações, sempre em conjunto. Né, como eu destaquei ao longo do estudo, a comunicação muitas vezes vista como uma área apenas operacional, mas por essa transversalidade, pelos aspectos integrador, midiático, evangelizador, ela pode e deve estar sempre integrada com todas. E na questão dos estudos, é muito interessante também, porque a gente vê que a comunicação pode e deve estar em tudo. A gente criou nas redes sociais da FEB uma postagem diária de cada uma das obras básicas. Então, segunda-feira entra a Gênesis, entra o Livro dos Espíritos, na terça Evangelho, na quarta Gênesis, na quinta, e assim fazemos o Pentateuco todo, né? E olha só, novamente, a questão da gente achar, às vezes, que não tem o alcance que a gente imagina. Nós colocamos, e um dia, até vi no YouTube que tinha uma pessoa falando da importância da tecnologia, de fato. Ela é uma aliada em todas as áreas, né? É o bem saber, né? É uma ferramenta, a gente é que tem que saber bem usar ou não. Mas um dia travou, a gente usa um sistema para agendamento, né, de postagens, e travou, não entrou naquele dia. A gente falou, poxa, acontece, né, tudo bem, ninguém percebeu. O quê, minha gente? No dia seguinte, a quantidade de pessoas, cadê o estudo da terça-feira? Mas como assim? Gente, aí as pessoas falando, eu estou estudando pela rede social da FEB. Olha só o peso disso, né? Então, a gente percebe que a comunicação tem essa possibilidade de de fornecer divulgações várias, ferramentas várias, para se atingir os públicos, que também são variados, né? Então, a evangelização está sempre conosco, né? É uma área muito querida, sobretudo, dentro da FEB, a gente, né, gosta muito, porque entra em contato realmente com a questão do estudo, da infância, dos nenéns, né, porque lá começa já com nenenzinhos, e é uma área que nos potencializa muitas ações diversas em termos de divulgação doutrinária também. Ah, sim, em termos de animação, nós temos... Ih, é muita coisa para falar, gente. Em termos de animação, além da gente estar sempre em contato com os produtores do nosso lar, né, de Kardec, de Valdo, dos filmes, né, que agora o cenário está mudando, né, mas que estavam nos cinemas, a gente também procura sempre propor novas ferramentas, e aí a animação tem vindo com muita força, né? Nós temos agora um vídeo, quem não viu ainda tem a oportunidade, foi lançado ano passado, que é sobre as visões de Eurípides Barçanufo. Nós estamos vindo, não sei nem se eu posso falar isso de antemão, mas a gente está vindo com a animação do Peixinho Vermelho, né? Está vindo por aí legal. Também. Então, a ideia é que a gente sempre proponha ferramentas novas, né? Porque o nosso público é muito vasto. Então, o máximo que a gente puder cobrir em termos de espaço, né, mais pessoas poderão conhecer o Evangelho. Bom. Bernadette, tem mais uma última que apareceu aqui no nosso né? É a última, tá? Maiara, você pode me explicar sobre essa transversalidade na questão do espírita? Foi uma pergunta de Elias Licasalho. Pronto, então, a transversalidade, na realidade, é uma característica da comunicação de estar transversal a todas as áreas. Ela em si já tem as suas atividades, mas, ao mesmo tempo, ela tem essa ligação e conexão com todas. Não apenas ela tem essa conexão com todas, mas ela propõe a conexão com todas, né? Então, é o papel integrador de fato.
Então, no sentido transversal de cruzamento de informações, cruzamento de, por exemplo, trabalhar em conjunto com a evangelização, né, a parte Departamento de Infância e Juventude, trabalhar em conjunto com a parte cultural, né, com exposições, com os filmes, ou com a parte de unificação, né, que na FEB tem um peso muito, muito grande, né, que é a unificação do movimento espírita. Então, a gente está sempre em contato e atentos, ligados ao cenário, não apenas da instituição, mas, né, do movimento como um todo, para propor essas ações, para propor essas parcerias, né? Então, seria nesse sentido de ser transversal, de estar conectada com todas e de conectar cada uma delas. Ai, isso aí. Nossa, ficaríamos a noite toda aqui fazendo perguntas, mas já estamos no nosso tempo. Muito obrigada, Maiara. Foi um prazer enorme conhecer você, nessa sua jovialidade, que trouxe para nós tanta informação boa, né? Que realmente a gente sabe que é um desafio grande, essa nova fase do espiritismo, que ganhou essa potência, né? Graças à pandemia, foi um aspecto positivo para que a gente pode tirar desse momento, né? Que nós tivemos aí esse boom da comunicação, e já existia tudo isso, mas isso tornou-se muito mais necessário e visível, né? Isso. Isso. Nos Então, trouxe oportunidades também, né? Exato. Oportunidades que antes a gente não atentava. Então, é interessante porque a gente... Já eu falando de novo, gente, desculpa, porque comunicação, a pessoa realmente vai embora. Mas é muito no sentido da gente observar os cenários também, né? A gente está passando por um momento muito complicado e delicado para todos, né? E que temos aí a oportunidade de usar essas ferramentas. Eu vi que uma das pessoas comentou no YouTube também, em relação às redes paradas, é uma ferramenta muito necessária para que a gente ocupe espaços de forma positiva, de forma leve, levando palavras de bem, palavras de luz, né? Porque hoje as pessoas estão, ainda mais agora na época da pandemia, com o isolamento, estão muito ligadas nas telinhas, né? Todo mundo com torcicolo, olhando para a sua telinha. Então, aproveitar essas oportunidades, já que nós temos realmente um público focado nas telas, que a gente realmente possa levar palavras de bem, né? Para que a gente possa misturar um pouco do conteúdo, que a gente vê muito conteúdo complicado nas redes. Então, que nós ocupemos esse espaço, né, de forma evangélica, levando realmente palavras de luz, né? Isso, levando o equilíbrio, né, da vibração do próprio planeta, né? Elevando um pouco essa vibração. Muito obrigada, meu amor. A gente quer agora te passar a palavra para você fazer suas últimas considerações e aproveitar e fazer a prece final para nós, tá bom? Gente, um grande prazer estar com vocês, realmente, né? Espero que seja um encontro de vários outros. Temos muito que conversar, a comunicação nos dá realmente essa possibilidade, né? De estar nessa transversalidade com as demais áreas, né? E somando sempre. Como eu falei no início, a comunicação da Federação Espírita Brasileira está à disposição de todos, né? Eu estou como coordenadora, mas tem uma equipe grande, né, em termos de colaboradores, que realmente podem auxiliar, né? E também aprender com vocês. A gente está sempre em busca realmente de novos temas, aprendizados, então estamos à disposição sempre para essa troca de ideias. E, novamente, agradecer, né, por essa oportunidade. Foi um formato bem interessante, a primeira vez que eu participo de uma palestra nesse formato, mas foi muito divertido também, novamente, de aprendizado. E a vocês uma ótima noite, gente. Fiquem com saúde, fiquem com paz. Então, vamos lá agradecer a espiritualidade amiga também, que está sempre conosco, nunca nos desampara, né? Nosso guia e modelo, nosso Cristo, nosso Pai maior que ilumina nossos passos e nunca nos deixa sós. Às vezes a gente realmente reluta, tem momentos de tristeza, momentos de dores naturais ao ser humano. Somos todos passíveis de erros, estamos todos aprendendo, mas que saibamos que nunca estamos desamparados, que o Cristo realmente sempre nos leva no colo, nos ampara, nos afaga, e sempre que tivermos momentos de dúvidas, que realmente
Elevemos os nossos pensamentos, façamos uma prece e entremos em conexão com o alto, porque Ele está sempre ali a nos guiar. E agradecer aos amigos pela oportunidade deste encontro de hoje, que tenhamos sempre essa porta aberta para troca de ideias, troca de experiências, e que a espiritualidade sempre nos guie e nos ilumine, iluminando nossos corações e nossas mentes também. Que assim seja. Graças a Deus. E assim a gente vai encerrando. Um beijo a todos. Obrigada pela audiência. E amanhã nós teremos a última live do nosso mês espírita. Foram 8 lives, viu, Maiara? Toda semana a gente tem tido 2, 3 lives. Então, amanhã nós vamos ter, o título vai ser a orientação de Kardec sobre a 4ª fase da divulgação do Espiritismo. Está lá na Revista Espírita, de setembro de 1858. Quem vai falar é a Mariene Airão. Ela é uma estudiosa da Revista Espírita, né? E ela está na área de comunicação social espírita do CERJ. Então, amanhã, às 19h45, no canal do YouTube, estaremos com vocês novamente, tá bom? Esperamos todos. Um beijo e foi um prazer. Até logo.